Capitão América 2, O Soldado Invernal, foi o primeiro filme da Marvel de 2014. A história começa apresentando, literalmente, o Falcão, Sam Wilson, enquanto Steve Rogers faz a sua corrida matinal, sendo esse encontro entre os dois lembrado no filme do Ultimato de forma muito emocionante. Onde esse encontro desdobra em uma construção interessante de como os roteiristas não esqueceram o fato de o Capitão ter estado congelado há 60 anos, quando Steve pede recomendações do que passou durante esse tempo. Parece óbvio, mas eles podiam ter deixado isso como menos importante, como fizeram nos primeiros Vingadores. Sem contar que o fato dele ter um caderninho de bolso, onde ele anota todas as sugestões que dão para ele, diz muito sobre a personalidade do personagem, e em como ele dá atenção para os outros, parando para ouvir e anotando o que eles falam. Vou colocar na minha lista. Eu só acho meio estranho ele ser um agente da SHIELD assim de cara, obedecendo ao filme como se fosse num exército, porque nos Vingadores houve toda uma discussão e questão de confiança com a SHIELD. Eu estou cansado de ser o faxineiro do Fury. Mas ao mesmo tempo teria sido estranho se ele voltasse pro exército americano. É que nos Vingadores ele meio que já estava com uma posição de líder, e aí ficou meio estranho revê-lo novamente como um soldado. Por outro lado, ele largou as armas de fogo, onde no primeiro filme ele literalmente chutava a porta atirando. Nos Vingadores ele só pegou em armas quando necessário, mas aqui parece ter deixado de vez. Eu acho isso muito positivo porque, como ele é um símbolo de paz e esperança, ele estar com uma arma de fogo não é muito condizente. E aonde esse segundo filme resgata esse simbolismo do herói. No começo com o museu dedicado ao Capitão América e na meia hora final com o discurso que ele faz para incentivar aos outros a lutarem contra a Hydra. Porque, como eu disse no vídeo do primeiro filme do Capitão América, o simbolismo, a imagem e o discurso é que é o verdadeiro poder dele. E como ele já é esse símbolo, não precisa ser construído, eu gosto que a questão central do filme é a discordância entre a moral do Capitão e as intenções da SHIELD, assim como a discordância entre a espionagem e a verdade. Um conflito necessário para o Steve, visto que ele já era um herói pronto nos últimos filmes. E nesse segundo filme é preciso de um conflito. Um conflito bem colocado, pois o Steve Rogers, no começo do filme, parece ter conseguido tudo o que queria, que era servir o seu país e trazer a paz. E agora está pensando no que fazer. Agora tô em casa, deitando na minha cama e é igual a... Deitar num marshmallow. E apesar do Steve já parecer um líder nos Vingadores e no seu primeiro filme, aqui ele se torna o verdadeiro capitão quando opta por destruir a SHIELD. SHIELD, Hydra, todas já eram. Eu só fiquei meio decepcionada com a ação do filme, que todo mundo falava ser uma das melhores. Teve um uso da música na cena da ponte com o som entrando e saindo para dar mais atenção, que eu achei bem da hora. Mas tirando isso, eu não achei as cenas de ação espetaculares como eu ouvi. São as mesmas câmeras tremidas e cortes rápidos de sempre. Eu sou bem mais a cena, entre aspas, sequência que os irmãos russos fizeram nos Vingadores Guerra Infinita. Porque, enquanto o primeiro filme do Capitão América é um filme de guerra, esse aqui é só mais um filme de espionagem como vários outros. É difícil confiar em alguém quando não se sabe quem é a pessoa de verdade. Sobre a representação feminina, eu gosto que aqui a Natasha, assim como o Homem de Ferro 2, está como a parceira do Nick Fury e no final desse filme ela se desvencilha dele, além de uma pequena amostra da personalidade dela. Quando ela aparece pela primeira vez, lá no segundo Homem de Ferro, ela é a espiã seduzente e misteriosa que tem que ficar de olho no Stark. Nos Vingadores, ela é uma recruta que tem amigos naquela agência. E agora, aqui temos um mix da agente amiga com a espiã misteriosa. Sem contar que é a primeira vez que ouvimos um pouco sobre o passado dela. E eu acho também bem positivo que o relacionamento dela com o Steve seja só de amizade. Na verdade, eu adoro que ela vivia tentando arrumar uma namorada pra ele. Porque, como eu já falei em alguns vídeos, as personagens femininas sempre estão ali como um par romântico. Então, é sempre muito positivo quando a gente vê uma coisa diferente dessa. Mas eu quero deixar claro que isso é bem pouco para uma protagonista dos Vingadores. O filme solo dela já deveria ter sido feito há muito tempo. Sobre a Peggy, eu não entendo qual é o problema de escalar uma senhora de idade para fazer o filme. Por que fazer maquiagem? Isso só fica falso e esquisito. E também não me agrada tanto ela só aparecer como uma senhora com Alzheimer feliz em rever o Steve. Eu acho que ela tinha muito mais potencial como uma senhora sábia que daria conselhos ao capitão. Assim, ela até dá um conselho pra ele, mas meio que fica perdido com a doença que ela tem. E tem também a sobrinha dela, que vai aparecer de novo na Guerra Civil. Assim, eu acho que como introdução de uma personagem para um próximo filme, eu achei ok. Mas como no próximo filme eu acho ela muito mal aproveitada, é como se, revendo ela aqui, é como se ela fosse descartável. Mas acho que eu só troquei a KGB pela Hydra.
Na construção redonda do filme que a Marvel sempre faz, que eu sempre aponto aqui nos vídeos, tem a apresentação do Falcão no começo do filme, que depois se torna um soldado do Capitão. A gente tem o vilão que se coloca como mocinho, falando que o avô serviu na guerra antigamente, mas sem dizer pra quem, deixando essa pista para o final, quando ele se revelar como vilão. Tem também o memorial do Bucky, que o Steve vê no começo do filme, e depois nos é revelada a verdadeira identidade do Soldado Invernal. Quem é esse Bucky? Onde esse filme se conecta bastante com os outros filmes da Marvel, sendo um link dos Vingadores para a Guerra Civil, pois todo o drama da Guerra Civil começa aqui, um drama iniciado depois dos primeiros Vingadores. Os Vingadores deram até uma abertura para o projeto Insight, e esse projeto abriu os olhos para a SHIELD estar sendo controlada pela Hydra, e esse controle faz com que o Capitão não só minta para o Tony sobre a morte dos pais dele, como também faz com que ele não assine um contrato dos heróis por medo de ser manipulado. Na verdade, é bem interessante ver como que tem um antes dos Vingadores e depois dos Vingadores. Porque a Guerra Civil também começa quando mostra o Tony Stark com problemas de ansiedade e com problemas de lidar com o que aconteceu nos Vingadores, que vai desaguar também na Era de Ultron e na Guerra Civil. Eu diria que a construção da separação desse time começa realmente no Homem de Ferro 3, mas aqui no segundo filme do Capitão América dá mais atenção a isso. Porque no final das contas, a segunda fase é justamente sobre a separação desse time. Não vão me colocar numa prisão. Não vão colocar qualquer um de nós numa prisão. Bem, o filme também faz uma conexão bem tosca com o Homem de Ferro 2, mostrando que aquele político que era contra o Stark é da Hydra. E também teve uma alusão ao Stephen Strange, o Doutor Estranho, como um dos nomes que a Hydra quer eliminar. E sem contar que tem uma coisa nesse filme meio que sem finalização, como aquele doutor que virou um computador. Porque eu me pergunto se ele só estava naquela base ou será que ele estava conectado à internet. Porque eu vejo que ele pode ser um potencial vilão para a série do Falcão com o Soldado Invernal. Olhe ao seu redor. Eu nunca estive mais vivo. Onde na cena pós-crédito temos a deixa para o próximo Vingadores, que é a Era de Ultron, mostrando aonde o Tesseract está e apresentando a Feiticeira e o Mercúrio. Enquanto na segunda cena pós-crédito tem a continuação desse filme e deixa a dica para o próximo filme do Capitão América, que é o filme onde o Capitão mostra que o seu amor pelo Bucky vale criar uma guerra civil entre os Vingadores. Você vai atrás dele? Não precisa vir comigo. Eu sei. Nas bilheterias, ele custou 170 milhões de dólares para ser feito, um orçamento bem pequeno comparado com os outros, e faturou 714 milhões mundialmente, tendo um lucro de 544 milhões, ficando em sétimo lugar nas bilheterias mundiais, onde nesse ano de 2014 a maior bilheteria foi de Transformers: A Era da Extinção. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe o gostei, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar. Eu sou Juliana, e até!